pessoal. Esse é o nosso vídeo sobre o Kapalabhati, essa técnica de respiração que a gente tem trabalhado no segundo mês do percurso e vamos continuar trabalhando ela, mas eu venho aqui trazer um pouco nesse vídeo algumas explicações sobre o Kapalabhati, no que ele consiste, sua definição, como é que ele é feito, né, para a gente conhecer essa técnica. Então, iniciando pelo próprio nome, né, Kapalabhati. Kapala significa crânio, bhati brilhante. Então, podemos traduzir o Kapalabhati como uma respiração do crânio brilhante, né, um exercício do crânio brilhante, um exercício respiratório. E depois que a gente estiver mais acostumados com a técnica, a gente percebe que ela provoca realmente um aumento da luminosidade nessa região aqui da testa por dentro, na região dos olhos por dentro. Aos poucos a gente vai percebendo esses efeitos sutis, né, dessa prática, dessa técnica. E o que é o Kapalabhati? O Kapalabhati é um kriya. A gente tem no Hatha Yoga 6 kriyas, 6 técnicas de purificação, de limpeza dos nossos canais internos. E o Kapalabhati, ele é responsável pela purificação dos nossos canais respiratórios, das vias aéreas respiratórias superiores, né? Mas a gente, como eu já falei nos outros vídeos, nunca está se referindo apenas a aspectos densos, materiais, né, da nossa anatomia física. A gente está sempre trazendo aí essa dimensão da fisiologia sutil, da nossa anatomia sutil. E essas práticas de limpeza e de purificação também incidem, propriamente dita, nesse aspecto sutil. E aí, para isso, eu vou trazer para vocês uma imagem dos nadis internos, né? Os nadis são os canais internos que a gente tem. E há diversas leituras na literatura do yoga a respeito desses canais internos. Mas há textos que dizem que temos 72 mil nadis no corpo. Nadis são esses canais internos que, vamos supor, a gente não vê eles. Se a gente dissecar um corpo, a gente não acessa, né? Não é que nem uma artéria, um músculo, a gente não consegue ver, mas eles estão ali conduzindo, canalizando energia vital, prana, para radiando isso para todo o nosso corpo. Eu vou mostrar para vocês uma das imagens desses 72 mil nadis, né, ou algo próximo disso que a gente pode ter no nosso organismo. É que vocês estão vendo uma imagem que mostra toda essa confluência desses nadis, os chakras, né, esses vórtices de energia vital, eles também estão aqui representados, né, como fluxos, convergência de vários nadis, né, desses vários canais internos. Mas temos muitos outros, e se vocês repararem, eles vão para fora do corpo, né? Eles estão para fora da nossa fronteira física densa, material. Então, a gente tem essa conexão, essa possibilidade de também sentir, né, essas outras dimensões que muitas vezes a gente desconhece, né? E, bom, isso aqui não foi cientificamente trabalhado, isso é dentro das análises do yoga, a partir das próprias percepções, sensações, experiências, né, das técnicas do yoga. Mas é interessante a gente conhecer e perceber que, independentemente da quantidade, se são 300 e tantas, se são 72 mil, não importa. O importante é que a gente tem esses canais internos no nosso corpo, em que circula energia vital, em que eles confluem, em que eles irradiam essa energia vital. Então, que a gente tem técnicas também para purificar esses canais, né? E no yoga, essas técnicas de purificação, elas são essenciais, elas são primordiais,
como qualquer início de prática, por exemplo, de pranayama. Antes de fazer qualquer pranayama, qualquer técnica de respiração, é recomendável fazer essas práticas de purificação. E que são os kriyas, né? Os kriyas, então, eles procuram eliminar, atenuar o excesso, seja de ar, de gases, seja de bilis, seja de muco, né? E o Kapalabhati, ele limpa esse excesso de muco. Então, por exemplo, quando a gente for fazer a prática, se você está com coriza, coisa assim, sempre vão ter um lencinho, porque é normal que na prática essa coisa saia. Então, provoca essa limpeza dessa região. Mas aí a gente tem aqui também um livro que eu quero trazer algumas leituras para vocês, né? Esses vídeos também têm esse objetivo. Esse é o livro Pranayama, do Swami Kuvalayananda, que foi um pesquisador também, um coordenador lá do Instituto de Kaivalyadama, na Índia, em Lonavala, onde eu também tenho a certificação da minha formação. E é interessante, aqui são vários pranayamas que eles destrincham nesse livro, e as pesquisas começaram na década de 20, 24, mais ou menos, e esses escritos mais ou menos da década de 50. E aqui ele traz, quando a gente fala dessa limpeza, né, dos canais internos, ele traz uma nota que é interessante. Estamos estudando a fisiologia do Kapalabhati em nossos laboratórios. A pesquisa está longe de estar completa para que façamos uma afirmação definitiva, mas o pouco que já verificamos a esse respeito nos leva a pensar que o exercício é capaz de purificar não apenas o sistema respiratório, mas também as diferentes partes da anatomia humana relacionadas ao crânio. Também temos razões para acreditar que o Kapalabhati é capaz de purificar até as mais remotas capilaridades do corpo humano. Então, aqui ele traz como o alcance do Kapalabhati como algo bem importante. E realmente é uma técnica muito importante que a gente vai continuar praticando e que é bacana para quem gostar, incorporar isso no seu dia a dia, né? Recomendável aqui no livro Swami Kuvalayananda, ele recomenda uma prática, uma de manhã e uma à noite, né? Iniciando com 11 repetições, mas depois aumentando semanalmente, mais 11 repetições a cada semana, até chegar a 121 repetições. A gente vai praticar um pouquinho, mas antes disso eu quero trazer um pouco mais de informações sobre o Kapalabhati, né? Aqui no Hatha Pradipika, nessa compilação aqui, a gente tem 3 livros, né, bem importantes do Hatha Yoga. Eu trouxe esse livro também no vídeo dos mudras e do Tadagni Mudra. E a gente vai trabalhar com o Hatha Pradipika, que a Alicia Souto, essa autora, ela comenta aqui, né? E trazer a definição aqui do Kapalabhati. Né? Rápida prática de Rechaka e Puraka. Rechaka é a expiração e Puraka é a inspiração. Como os folhos de um ferreiro é Kapalabhati. Então, ele traz essa relação, ele faz essa analogia com os folhos de um ferreiro, né? Os folhos que a gente aperta embaixo e o folho sobe, né? O ar sobe, sai. E bem conhecido como o destruidor das desordens causadas pelo muco. Então, a gente vai praticar essa respiração do folho do ferreiro e essas desordens causadas pelo muco, pelo excesso de muco, vão se atenuando. Então, no que consiste o Kapalabhati? O Kapalabhati consiste numa expiração ativa, então a gente solta o ar com vigor, com força, e a inspiração acontece passivamente, o que é contrário do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente faz mais esforço para inspirar, né? E a expiração acontece mais um relaxamento. Mas aqui a gente vai fazer expiração ativa, é o sopro rápido que a gente já veio praticando. Só que no Kapalabhati, o sopro rápido ele é curto. Por quê? Porque a respiração ela é abdominal. A gente vai trabalhar apenas com a região abdominal. A gente não está fazendo respirações muito profundas, a gente está fazendo respirações curtas e rápidas. Então, é sempre a parte baixa do abdômen que é trabalhado, né? A gente vai
conhecer um pouquinho mais, vamos ter exercícios também para conhecer. Mas, basicamente, então, a gente está falando de uma respiração baixa abdominal, sem envolvimento torácico, e de uma expiração ativa, forte, e uma inspiração passiva. Como é que é essa inspiração passiva? Ela acontece por relaxamento do abdômen, porque quando a gente solta o ar com força, quando a gente faz, o abdômen se retrai lá para dentro, se recolhe, aí a gente relaxa o abdômen e por meio desse relaxamento o ar entra. E aí é importante a gente lembrar a dinâmica respiratória que eu expliquei no vídeo do Tadagni Mudra. Quem não viu, depois assiste, que é bacana. A gente tende a achar que a respiração, tanto a inspiração quanto a expiração, acontece porque a gente puxa o ar pelas narinas ou solta, faz força para soltar o ar pelas narinas. Quando, na verdade, o ar entra por uma diferença de pressão. Então, o diafragma desce, abrindo espaço na nossa caixa torácica, os pulmões se expandem, fazendo com que a pressão de dentro do nosso corpo seja negativa, menor do que a pressão atmosférica. Então, o ar entra pelas narinas. Já na expiração, o movimento muscular, né, faz com que o diafragma suba, comprimindo, diminuindo esse espaço, fazendo, então, essa expulsão do ar. Então, a gente vai perceber isso no Kapalabhati, no exercício, porque a inspiração, ela acontece passivamente, ela acontece por um relaxamento do abdômen que volta para a sua posição natural, e a partir disso, o ar entra. Então, o que é o Kapalabhati? Então, são essas expirações ativas, inspirações passivas e a repetição rápida. A gente faz isso com uma certa velocidade. E tem um vigor, né? Na expiração ativa, a gente imprime um vigor nessa expiração. Então, lembrando que a gente está sempre fazendo respirações curtas e rápidas, tá? A gente não vai inspirar profundamente, é tudo curto, rápido, com um certo vigor para expirar e uma suavidade na inspiração. Então, é isso aqui, algo próximo disso aqui. A gente inspira curto e começa. Perceba que é diferente fazer isso, de fazer... Aqui eu estou soltando o ar com força e inspirando com força. Não é isso o Kapalabhati, isso é outra técnica. A gente aqui causa uma hiperventilação, não é a intenção, que a gente está fazendo expirações ativas e deixando a inspiração acontecer passivamente. Então, é isso aqui. E a gente vai fazer exercícios, vai praticar isso no próximo vídeo, né? Então, eu convido vocês a fazerem os exercícios que eu vou apresentar a seguir. Então, até lá, até o próximo vídeo.